Olá, eu sou José Roig, editor do canal Educação 3D+, e do blog Educatube Brasil. Queria abordar com vocês nesse vídeo a ideia da escola do futuro e o professor digital. Dois conceitos que para mim estão imbricados, que nem as telhas em um telhado. Depende dessa acomodação para dar proteção ao teto. No caso, o teto escolar requer, acima de tudo, no século XXI em que nos encontramos, algumas reflexões sobre a reinvenção da própria educação e da escola e do próprio ato de educar. O mundo mudou, nós precisamos mudar, isso é um senso comum, embora ainda exista por parte da sociedade um conservadorismo que muitas vezes impede certas mudanças. Mas a escola do futuro, e primeiro pensamos, o que é o futuro? Já dizia os versos da letra Índios, da canção da banda Legião Urbana, o futuro não é mais como era antigamente. Então, se nós analisarmos a concepção do futuro lá nos primórdios do século XX e hoje, a ideia de futuro que temos no início do século XXI, são duas situações bem diferentes em algumas circunstâncias. A própria ideia de futuro lá um século atrás era muito calcada na ficção científica, na literatura, na arte. Hoje, muitas dessas ideias ficcionais se tornaram realidade, algumas nem tanto. Então, cada tempo tem a sua concepção de futuro. Hoje, o nosso futuro está muito presente até. Se nós pensarmos bem, ideias de futuro, que são a inovação, a tecnologia, a metodologia toda, ela já está presente no nosso cotidiano. Já existe uma série de experiências educacionais bem-sucedidas, mas que são a regra, nem sempre são, aliás, são a exceção e nem sempre a regra. Então, o perfil da escola chamada do futuro e desse profissional digital não é mais o que se pensava antigamente, que bastava dominar os meios, os recursos tecnológicos e seria suficiente. Hoje, como eu já abordei em outros vídeos, com a quarta revolução tecnológica, o aluno, a criança, o jovem domina os meios, e às vezes melhor que o próprio adulto, que o pai, o professor, até que o tecnólogo, porque elas interagem entre si, trocam informações, não têm receio de manipular os equipamentos, descobrem coisas intuitivamente, né, e o que compartilham com o seu grupo, a sua tribo, essas descobertas. Então, o professor que pense que precisa se tornar um especialista em tecnologias para se considerar um professor digital é um grande equívoco. Ele precisa dominar a metodologia, o conteúdo da sua disciplina. Isso sempre vai ser necessário. E ver qual é a forma mais prática de utilizar esses recursos, se houver necessidade, se forem adequados àquele planejamento. Então, a escola do futuro, ela tem que pensar a questão do tempo e do espaço. O tempo que transcorre mais rapidamente quando é uma atividade significativa para todos, professores e alunos, ou se arrasta quando é algo mais burocrático. O espaço que se torna mais amplo, dependendo da atividade que faça, dentro ou fora da escola, também pode ser um espaço de contenção de ideias, de objetivos, se não for bem utilizado. Então, essa escola do futuro, ela precisa, acima de tudo, estar aberta a esses conceitos. O que é inovar? Inovação. O novo pelo novo? Isso não é inovação. Já discuti também em outros vídeos. Inovação é transformar algo que já existe em uma prática inovadora, diferenciada. Então, nós temos uma série de propostas nesse canal
e no blog Educatube que mostram, né, esse conceito de inovação, transformar algo que já existia, mas numa outra proposta de atividade, ampliá-la, valorizá-la, reconhecê-la. As tecnologias por si só, a gente passa a pensar que uma escola inovadora ela precisa ser dotada de toda a tecnologia mais avançada que exista no momento. Então, salas com data show, conexão com a internet, alunos usando laptop, smartphone, tablets. Mas não é bem isso, porque a gente percebe que se não houver um planejamento, uma proposta de uso efetivo desses recursos, às vezes mais atrapalha do que ajuda, dispersam o grupo, né? Então, trabalhando com pequenas ilhas, grupos de 3, 4 alunos no máximo, eles vão aprendendo e ensinando uns aos outros, o professor age como mediador, vai articulando as atividades dentro da sua proposta pedagógica. Criatividade. Todo mundo vai ser artista? Não é bem isso. Mas que tem que considerar a arte, a cultura, algumas manifestações, dança, teatro e tudo mais, em determinados momentos elas podem ser inseridas no conteúdo. Pode ser trabalhados de forma interdisciplinar, com o professor de artes mesmo, ou de forma multidisciplinar, com outras disciplinas da escola, integradas. Originalidade. O que nós pensamos? Ser totalmente diferente? Não, isso aí eu até brinco. O original era o homem das cavernas, ele que criou tudo, ele inventou, descobriu o fogo, inventou a roda, esse foi o original. Os restantes, as gerações que vieram depois, elas foram só atualizando, transformando os conceitos iniciais. Pouco se inventou de fato. Muito do que está aí de invenção tida como inovadora, na verdade, é uma roupagem de conceitos que já existiam, né, e que precisavam, claro, de experimentação e colocação em prática. E, acima de tudo, a metodologia. Isso é essencial para um professor digital e para uma escola do futuro, porque não basta ter boas intenções, é preciso ações efetivas, transformadoras. Só que entramos naquele grande paradoxo e ao mesmo tempo dilema social. Podemos ter um professor fantástico, criativo, inovador, transformador, original, mas uma metodologia avançada, mas às vezes a escola não está pronta para ele. A escola, nos seus contrapesos, impede certas situações. Ou podemos ter um professor com todas essas características, uma escola também com todas essas características, mas a sociedade também não está pronta para essa ruptura de um paradigma, de um modelo que já vem lá do início do século XX, final do século XIX, da escola estruturada, do método expositivo, dos alunos enfileirados, daquela questão mais tradicional. Muitas vezes a gente vê que professores que tentam, escolas que também procuram fazer algo inovador, elas sofrem uma certa crítica da própria sociedade, que não está preparada para essas mudanças. Tem que ser gradual, porque isso influencia no próprio rendimento escolar. Então, eu vou citar algumas das escolas que eu considero inovadoras, que vão estar na descrição deste vídeo, né, que são apenas um exemplo do que está acontecendo no mundo e que podem ser adaptadas à realidade local. Porque ser original, na verdade, não é ser totalmente do zero, criar do zero. Normalmente, tu pode adaptar uma proposta que deu certo em algum local, adaptando a tua realidade local. E aí sim, essa realidade local, ela torna-se autêntica, dá autenticidade ao projeto. Então, algumas escolas que têm inovado muito são as escolas de educação infantil lá da região de Reggio Emília, na Itália. É uma proposta bem inovadora, bem interessante,
que está aqui na descrição, que eu recomendo, tem vídeos e tem resenhas sobre o tema, né, em que a comunidade abraçou a escola. Os professores discutem com os pais uma série de práticas escolares. Então, aproximar a sociedade da escola é um dos caminhos para tentar inovação, porque quando a sociedade compra essa ideia de transformação, fica muito mais fácil, como eu mencionei antes. Não há essa crítica, não há esse receio que às vezes impede que práticas diferenciadas possam ser adotadas no ambiente escolar. Outra escola também muito interessante é a SEI Raio de Sol, Centro de Educação Infantil Raio de Sol de Joinville, em Santa Catarina, aqui no Brasil, que eu pude conhecer através de uma videoconferência com a professora responsável pelo projeto lá, apresentando para professores aqui da região de Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul, num projeto de educação ambiental. A Raio de Sol, ela me lembra muito a Reggio Emília, mas com um diferencial, que o espaço escolar foi decidido pelos próprios alunos. Então, os alunos escolheram, alunos da educação infantil, escolheram uma série de ambientes da escola, que a escola foi construindo junto, a partir do ponto de vista do educando. Na Reggio Emília é mais a questão com a comunidade. Então, os alunos queriam um morro para brincar, morro de areia, depois gramado, queriam uma piscina, queriam uma série de brinquedos que foram incorporados ao espaço escolar. Outra é a Escola da Ponte, do professor português José Pacheco, muito conhecido, muito discutido. Também tem descrição aqui no vídeo, que dispensa maiores apresentações. E mais uma escola também que me chama muita atenção é um jardim escolar do Japão, da educação também infantil, em que o espaço é livre. As crianças podem circular pelo ambiente. Na parte de baixo tem uma rampa que conduz à parte superior da escola, quase uma pista de patinação, que as crianças, não só no intervalo, no ambiente, no horário normal da escola, elas transitam por aquele espaço. Então, o espaço, como eu falei para vocês, sim, eu mencionei algumas escolas da educação infantil, mas o espaço é essencial em qualquer nível de ensino. E o tempo também. Essa junção entre espaço e tempo reinventados, experimentações colocadas em prática para ver o que pode ser adaptado àquela realidade, são essenciais. Nós precisamos que a escola se reinvente, que o processo escolar faça a sua própria autocrítica e que a comunidade esteja mais próxima, porque somente juntando esses fatores nós poderemos ter uma escola do futuro, no sentido de futuro, de inovação, transformação, e um professor digital que não precisa necessariamente se vincular todo o tempo a recursos tecnológicos de ponta. Eu tive professores que não tinham conexão com a internet, não usavam computador na época, não tinha TV, não tinha nada disso, e davam ótimas aulas expositivas, munidos de revistas, HQs, tirinhas, saídas de campo no entorno da escola, e passavam um conteúdo relevante. O professor digital, ele deve levar em conta que tem toda essa gama de recursos tecnológicos disponíveis, mas ele não pode ficar dependente deles, como uma bengala digital, como alguns já comentaram, porque esse ponto, a tecnologia, ela favorece, mas ela não pode ser essencial, ela não pode ser o fim. A finalidade é a metodologia. A tecnologia é o meio de qualificar esse processo metodológico. Então, essa contribuição que eu passo para vocês, de que
a escola, o professor, são reflexos de uma comunidade. Se a comunidade não abraçar essa ideia, nenhuma escola consegue por si só, nem o professor na sala de aula, transformar. Ele precisa desse amparo, desse apoio, dessa parceria com a comunidade. Então, todas as escolas que conseguem, e esses exemplos que eu citei e que estão aqui na descrição do vídeo, são claros nessa situação. Quando a comunidade abraça a causa, o resultado sempre é relevante para todos. Então, a escola do futuro e o professor digital, dois temas que eu abordei nesse vídeo, são temas para a gente propor uma reflexão, uma provocação sobre a própria educação e a sociedade nesse século XXI. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.